Tivemos uma excelente aula hoje aqui, pela manhã. Muito boa mesmo. Mateus, que Deus te abençoe e te dê graça, meu irmão, para você continuar assim, pregando a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 2, no versículo de número 23. João 2, versículo 23. E mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos entrar no capítulo 3 e vamos lê-lo até o versículo 16. João 2, 23. Diz assim: Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele, Jesus, estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse-lhe Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra, que é santa, que é bendita, que tem poder para transformar as nossas vidas. Pai, fala conosco, Senhor. Age aqui, Deus, que o teu Espírito, ó Deus, tenha liberdade do nosso meio. Ó Deus, que o Senhor traga a nós, Pai, sensibilidade, Pai, para ouvirmos a tua voz. Pai Santo, ó Deus, reconheço a minha pequenez, reconheço a minha miséria, reconheço, Pai, que eu sou tão somente um pecador, Pai, mas eu confio na tua graça, eu confio na tua soberania, eu confio no Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, no nome que é sobre todo nome. Nós assim oramos, Deus, e confiamos no nome santo de Jesus, para a tua glória, em nome de Jesus. Bem, o texto que nós lemos diz que Jesus estava em Jerusalém
E Jesus, ele fez muitos milagres. E muitos creram nele. Para analisar. Muitos creram nele. Mas o texto diz que Jesus não confiava naqueles que tinham crido nele. É interessante isso. Eles acreditavam em Jesus, mas Jesus não acreditava neles. Para analisar. Jesus, ele nos conhece muito bem. Jesus, ele sabe o que vai no profundo do nosso ser. Ele conhece o âmago da nossa alma. Ele conhece todas as nossas fraquezas, todas as nossas debilidades. Ele conhece as nossas alegrias, as nossas tristezas. Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Nós podemos enganar muitas pessoas, mas jamais conseguiremos enganar Deus. Nós podemos enganar o pastor, os irmãos, o marido, a esposa, mas Deus não. Eu lembro-me que no ano de 1999, antes de nascer de novo, eu fiquei quase um ano na igreja. Eu ia aos cultos, eu dava paz ao Senhor para os irmãos, eu orava, eu lia a Bíblia, mas acabava o culto, eu andava umas 2 quadras e acendia um baseado e saía fumando, depois do culto. Eu enganei o pastor, enganei os irmãos, mas eu nunca enganei Deus, porque Deus sabia que eu era lobo, que eu não era ovelha. Então, até o dia em que Deus, ele permitiu que o pastor Ivan fosse na minha casa, sem avisar. E eu estava sentado numa cadeira de área e o pastor parou o carro, eu estava com um cigarrão de palha na mão, e o pastor parou o carro em frente ao portão e não deu tempo de esconder o cigarro. E aquele pastor chegou perto de mim e eu, triste pela situação, eu fui até aquele pastor e disse: por que o senhor não desiste de mim? Eu sou um miserável pecador, eu não consigo abandonar o pecado, eu não sou aquela ovelha que o senhor acha que eu sou lobo. E aí aquele pastor ouviu tudo que eu tinha para dizer, e no final de eu ter dito tudo, ele me abraçou e disse: irmão Paulo, Jesus vai transformar você. Jesus vai salvar você. Jesus vai libertar você. E um dia você estará no púlpito de uma igreja e você relatará isso que eu estou dizendo aqui nessa tarde. E realmente aconteceu naquele mesmo ano que eu fui aceito pelo Senhor. Eu fui encontrado pelo Senhor. Eu fui achado por Ele. E então Ele produziu em mim aquilo que eu digo que é o maior milagre. O milagre do novo nascimento. Um milagre que eu digo que, se for comparar, é um milagre de transformar o lobo em uma ovelha. Então não adianta tentar enganar Deus. Eu tenho por experiência própria que não adianta. Não adianta, nós vamos nos frustrar cada vez mais. Aqui no texto que nós lemos, mostra pessoas que creram em Jesus por causa dos sinais miraculosos. As pessoas, elas iam até Jesus e elas ficavam deslumbradas, sabe, por aquilo que Jesus operava, pelos milagres que aconteciam. Então, por admiração, muitos gostavam de Jesus. E um desses camaradas, chamado Nicodemos, ele foi desse jeito até Jesus, admirado, sabe, por aquilo que Jesus estava fazendo. E o nome desse camarada era Nicodemos. Quem era Nicodemos? Só você parar para analisar. Nicodemos era um homem rico e um homem muito religioso. Nicodemos era um judeu. Nicodemos, ele era da religião dos fariseus. Os fariseus, para você ter uma ideia, eram os religiosos que comandavam a religião na época de Jesus. Então, esse homem, ele era respeitado, ele era um homem ilustre, alguém que dava exemplo na sociedade judaica. Nicodemos, ele conhecia as escrituras de sua época. Nicodemos era um líder, ele não era tão somente um frequentador da sinagoga, ele era o líder da sinagoga. A ele era dado o direito de fazer casamentos,
de apresentar as crianças, muitas vezes na sinagoga. Esse homem, ele vai até Jesus. E é interessante que aqui o texto diz que ele vai à noite. Por qual razão Nicodemos vai até Jesus de noite? Por quê? Olha, Nicodemos, ele fazia parte do sinédrio judaico. Nicodemos, ele foi falar com Jesus à noite, certamente, porque ele seria duramente criticado pelos fariseus do sinédrio. O sinédrio era um conselho dos judeus, como um senado judaico que julgava a causa da sociedade naquela época. Então, Jesus, para os fariseus, ele era tido como um subversivo. Jesus era tido como um perturbador. Era alguém que causava alvoroço entre o povo. Jesus não era bem visto pela maioria dos fariseus. Eles tinham Jesus como um lunático, um louco. Tinham ele como um filho de um carpinteiro, sem formação alguma, pobre, comilão, beberrão e causador de problemas. Um contendeiro. Para eles era. Os fariseus eram os maiores opositores de Jesus. Por outro lado, Jesus também era desprezado por ser chamado Galileu. Apesar que Jesus não nasceu na Galileia, ele nasceu em Belém da Judéia. Ele era judeu. Ser galileu era algo digno de desprezo. Para analisar, por quê? Vinha da Galileia. Nicodemos, porém, ele chega até Jesus e ele não vem para criticar Jesus. Ele não vem para condenar Jesus a nada. Ele vai até Jesus e ele chega elogiando Jesus. Olha só o que ele diz: Mestre, bem sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que você fez, está fazendo, se Deus não estiver com ele. Jesus, ele foi chamado de Rabi por Nicodemos. Rabi era um grande mestre judeu. Então, Jesus, talvez Nicodemos pensasse que Jesus ia chegar nele e ia dizer: ô Nicodemos, senta aí, rapaz, você é mestre, vamos trocar uma figurinha aqui, vamos trocar uma ideia aí. Jesus olha para Nicodemos e ele diz: na verdade, eu te digo, necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Essa frase foi como um tapa na cara de Nicodemos. Jesus deixou Nicodemos desconcertado. Tanto é que Nicodemos, ele tenta desconversar, ele fica, sem rumo, sem chão. E ele diz: mas como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Como pode ser isso? Jesus, ele não disse essa frase, necessário vos é nascer de novo, para um ladrão, para uma prostituta, para um pedófilo. Ele disse isso para alguém religioso, alguém com a moral ilibada, alguém que tinha conceito como sendo alguém da religião. Ele era famoso, ele não era qualquer pessoa. Jesus falou isso para Nicodemos. Comparando hoje, é como se Jesus chegasse no maior pastorzão que tem por aí e dissesse para ele: olha, você tem que nascer de novo, ou até mesmo para o Papa. Imagina um negócio desse. O Evangelho não é só para quem deu errado na vida. Sim, o Evangelho não é para quem um dia foi drogado, para quem um dia foi bêbado. O Evangelho também é para os religiosos, para quem nunca matou, nunca roubou, nunca fumou, nunca se drogou. O Evangelho é para todos. Afinal, todos os homens precisam nascer de novo. Todos nós. Nicodemos, ele tinha muita informação, faltava-lhe transformação. E como Jesus chegou até ele já falando do problema, ele deixou Nicodemos desconcertado. Era como se Jesus tivesse dito a ele: Nicodemos, a sua religião não serve.
Nicodemos, a sua justiça, ela fede para Deus. Nicodemos, você está morto, espiritualmente falando. Nicodemos, você não precisa melhorar, você precisa morrer, você precisa nascer de novo, começar do zero. Se fôssemos usar uma linguagem da informática, era como dissesse, você tem que formatar o HD. Formatar o HD, começar do zero. Olha, um bebê quando nasce, vamos pensar no nascimento natural. Um bebê quando nasce, ele nasce do zero. Ele nasce nu, ele nasce sem dente, ele nasce sem roupa, ele não sabe falar, ele não sabe andar, não sabe nada, na verdade. Se fosse olhar para o nascimento natural, qual a parte que o bebê teve no seu nascimento? Nenhuma. Nicodemos levou um choque e ele perguntou: como pode um homem voltar no ventre e nascer de novo? Jesus respondeu: de novo, olha só. Na verdade eu te digo que se não nascer, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O que é nascer de novo? O que é? Nascer de novo é uma obra exclusiva de Deus. Nascer de novo não é algo que nós fazemos para Deus. É algo que Deus faz em nós. Novo nascimento é uma mudança, uma transformação radical, sobrenatural, feita por Deus, pela palavra, pelo Espírito de Deus, mediante a obra salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Nascer de novo significa receber a vida de Deus no nosso espírito, ser vivificado. Aquilo que estava morto, ele chega à vida, porque Deus nos vivifica. Efésios 2:1, a palavra de Deus diz: e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. O pecador nasce de Deus. Olha só o que diz João, capítulo 1, versículo 11 ao 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, aqueles que não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Não nasceram do sangue, quer dizer, os nossos pais terrenos não conseguem produzir um novo nascimento em nós. Não nasceram da carne. Porque o que quer dizer? É que a nossa própria vontade, por mais que eu queira nascer de novo, eu não consigo produzir um novo nascimento em mim. Nasceram da vontade do homem, quer dizer que nenhum esforço humano gera o novo nascimento. E por mais que eu queira que você nasça de novo, ou qualquer uma pessoa quer, você não nascerá de novo pela vontade do outro. Nós nascemos de Deus. Quer dizer que somente Deus pode operar o milagre do novo nascimento. E quando nascemos de novo, um milagre incrível acontece. Pense no começo da tua história. Quando você nasceu, você tinha mão, pés, boca, olhos, tudo novo. Quem fez isso? Amém. Deus, amém. É isso aí. Você não foi, né? Deus fez tudo. No novo nascimento, é Deus que faz tudo novo. Deus cria uma nova vida. É Deus
que nos dá um novo coração. É Deus. O homem sem o novo nascimento, ele está morto. E ele vive para si mesmo. E ele é egoísta. E ele não quer saber desse papo de Bíblia, de oração, de vida com Deus. Por quê? Está morto, espiritualmente falando. A sua carne inclina para aquilo que o seu coração deseja. E o seu coração é enganoso. Não confie no teu coração. Nascer de novo é muito mais do que uma bela doutrina. É muito mais que entender que Jesus é o Messias. Nascer de novo é receber a vida de Deus em nós e deixar de ouvir o nosso próprio coração enganoso e começar a obedecer a voz de Deus, a obedecer a Deus de verdade. Quando recebemos um novo coração, nós temos capacidade de obedecer. Nós temos capacidade para amar a Deus. Você pode ser religioso, pode pertencer a uma igreja, pode ter sido batizado. Isso não é nascer de novo. Você pode conhecer a teologia. Você pode ser arminiano. Você pode ser calvinista. Mas se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino do céu. Não vai. Porque não é você adotando uma teologia sistemática que fará com que você nasça de novo. Abrindo um parênteses aqui, eu não estou falando contra nada de teologia, nada de Bíblia, nada de igreja. Não, não é isso. Eu só estou dizendo que isso não produz o novo nascimento em nós. Necessário vos é nascer de novo, nascer do alto. Então, nessa noite, eu quero falar sobre 3 aspectos importantes do novo nascimento. Porque é um nascimento só, tá? São 3 qualidades, 3 características, 3 aspectos. Mas é um todo, não é um só. Você vai entender. O primeiro aspecto. A purificação de pecados que se dá no início do novo nascimento é operada pela palavra de Deus. Para analisar. No texto em que nós lemos, Jesus disse para Nicodemos: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não quer dizer que vai nascer da água e está bom. Não, é as duas coisas, nascer da água e do Espírito. Só para deixar um negócio bem claro aqui, eu quero abrir um parênteses. Nascer da água aqui não tem nada a ver com o batismo nas águas. Nada a ver. O batismo nas águas não é o agente do novo nascimento. O batismo nas águas não remove pecados. O batismo não salva, mas é para aquele que foi salvo. O batismo, ele é um símbolo do novo nascimento. Ele é um símbolo daquilo que deve ter acontecido na vida do pecador em seu interior. Um pecador que nasce de novo, ele vai obedecer a Deus e vai obedecer a ordem de Jesus para ser batizado. Mas ele precisa primeiro ser salvo, para depois ser batizado. Tem muita gente tomando banho apenas. Verdade. É duro dizer isso. Mas tem muita gente tomando banho. Nunca nasceu de novo e está se batizando. O batismo é um testemunho de que aquela pessoa nasceu de novo, de que ela morreu para o mundo, morreu para Satanás,
morreu para o pecado, morreu para si mesmo, e agora vive no Espírito, vive para Deus. Então o batismo, ele é uma representação disso que aconteceu no interior da pessoa. Uma pessoa salva, ela vai querer se batizar. Mas o batismo não salva. É claro que não deu tempo. O bandido na cruz foi salvo e não foi batizado. Mas se ele descesse da cruz vivo, uma das primeiras coisas que ele ia querer fazer era ser batizado. Você pode ter certeza disso. Mas o batismo não salva. O que então é nascer da água? O que Jesus quis dizer aqui? Nascer da água fala de uma lavagem, de uma purificação, uma regeneração mediante a palavra de Deus. Em Ezequiel, só para você entender, aqui Jesus, ele vai conversar com Nicodemos, e Nicodemos, ele conhecia muitas coisas. Ele conhecia as Sagradas Escrituras. Ele conhecia as Escrituras da sua época. Olha só esse texto. Ezequiel 36, versículo 25 a 28, eu vou ler. Preste atenção, Deus falando com o povo de Israel. O próprio Deus está dizendo aqui: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. Olha aí, indicando limpar alguém de seus pecados. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, indicando a vida do próprio Deus. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que eu dei aos antepassados, e eu serei o seu Deus. Nascer da água não se refere à água literal, como nós já dissemos, mas à necessidade de purificação. A água aqui, ela é uma ilustração desse efeito purificador do Espírito Santo, por meio da pregação da palavra. Para analisar como é importante pregar a palavra. Um prega a palavra, o Espírito convence o pecador e faz ele crer na obra salvífica de Cristo. E então ele se rende, ele nasce de novo. E aí, na verdade, a regeneração vem antes. Deus dá vida a ele para ele acreditar, para ele crer. É interessante isso. Isso aí é muito profundo. Isso aí tem que ir para a palavra, para a Bíblia. A palavra de Deus, ela é o instrumento. E o Espírito Santo é o agente do novo nascimento. Tem 3 textos aqui, para analisar, que vai trazer luz a isso que eu estou dizendo. Efésios 5, 25 e 26 diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Tiago 1,18 e o versículo 21 diz assim: por decisão de Deus, olha só, rapaz, a NVI traz um texto aqui, por decisão de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo aquilo que Ele criou. Portanto, livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 e o versículo 23. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente para sempre. O primeiro aspecto é mediante a pregação da palavra que nascemos de novo.
Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É muito importante. Palavra de Deus. Segundo aspecto, o novo nascimento é produzido pelo Espírito Santo. Jesus disse: é necessário nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo é Ele quem convence. Ninguém, nenhum homem tem poder de convencer ninguém a crer. A nós foi dado tão somente, a ordem de pregarmos o Evangelho. O Evangelho, ele é sempre válido. Naqueles que não creem, para a perdição. Naqueles que creem, para a salvação. Nós não temos que ficar, roendo as unhas, porque as pessoas não estão aceitando o Evangelho. Não! A nós foi conferido tão somente pregar. Pregue, meu irmão. Deixe os resultados na mão do Espírito Santo. É Ele que faz a obra. É Ele que mostra que nós somos pecadores. É Ele que vai até o profundo da nossa alma e dá um cutucão em nós e fala: você é um miserável pecador. Porque se não for isso, o homem vai ficar na sua arrogância e não vai se entregar a Jesus. Não se entrega. Por mais que seja exposta a uma brilhante pregação da palavra. Se o Espírito não age, não há vida. Somente pelo Espírito Santo de Deus é que nós temos vidas alcançadas por Cristo. É Ele, irmãos, que faz essa obra maravilhosa no interior das pessoas. Somente Ele pode fazer isso, somente Deus pode fazer isso. Somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 4 a 6, diz assim: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, não por causa de atos da justiça por nós praticados, olha aqui, atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Espírito Santo é quem aplica em nós a nova vida, é quem nos gera de novo. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos. É o Espírito Santo que ilumina nossa mente para compreendermos as coisas de Deus. É o Espírito Santo que nos vivifica e nos dá o arrependimento para a vida. Atos 1,18. A nós foi dado o arrependimento para a vida. É o Espírito Santo que nos convence do pecado e nos leva ao Salvador para recebermos o perdão dos pecados. Vamos a Cristo espontaneamente, voluntariamente. Isso é glorioso, irresistivelmente, por causa do agir do Espírito Santo. Não é na força, na marra, é gentilmente, generosamente. Deus faz a obra. Deus nos dá um novo coração. Um coração capaz de ser ensinado. Um coração capaz de amar o mais vil pecador. Um coração capaz de poder sentir aquilo que Deus sente sobre as tragédias da vida, sobre as calamidades da vida. Um coração perdoador, um coração amoroso, um coração misericordioso, vem dele. Um novo coração, capaz de amar a Deus,
capaz de desejar, sabe, mais da presença do Senhor. Aquele que nasceu de novo é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Olha, quem nasceu de novo gosta de Bíblia. Quem nasceu de novo gosta de orar. Quem nasceu de novo gosta de igreja. Quem nasceu de novo gosta da comunhão com os irmãos. Você não precisa ficar batendo ali, ó, irmão, tem que fazer isso, fazer aquilo, pelo amor de Deus. Não, a pessoa é inclinada pelo Espírito. Segundo aspecto, é o Espírito Santo que produz o novo nascimento. Terceiro e último, o novo nascimento é aplicado em nós por causa da obra de Jesus Cristo, por sua morte e ressurreição. Não vá pensando que é porque você é bonzinho, não, tá? Ninguém aqui nasceu de novo por ser bonzinho. Se fosse por ser bonzinho, nós todos iríamos ser condenados. Porque ninguém é bom. Jesus fez uma obra perfeita. Nascemos de novo não por causa das nossas boas obras, mas por causa da obra dele. Quando nós nascemos, naturalmente, pela nossa mãe, para analisar, quem é que teve dor? Quem é que se esforçou? Quem é que sangrou? Quem é que sofreu? A nossa mãe. Nós só fomos o causador do problema. E assim é também no novo nascimento. A gente entra com o quê? A gente entra com pecado. E Jesus entra com perdão. Para analisar, comparando o nascimento natural com o novo nascimento, no novo nascimento, quem sofreu? No novo nascimento, quem sangrou? Quem se esforçou? Não é o nosso sangue que foi derramado. Foi derramado o sangue de um inocente, de um justo, para salvar pecadores. Jesus expõe isso a Nicodemos. E Jesus, ele diz, olha Nicodemos, eu vou falar de uma coisa que você vai entender. E Jesus pega a passagem de Números, capítulo 21, e diz para Nicodemos, da mesma maneira que a serpente de bronze foi levantada lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Lá no deserto, o povo murmurou, o povo foi contra Moisés, foi contra Deus. O povo estava com fome. Eles disseram, por que vocês nos tiraram do Egito? E então Deus mandou uma serpente. E vieram várias serpentes e picaram o povo. E morreram muitos. Mas muitos que tinham sido picados chegaram em Moisés e disse, Moisés, ore, sabe, interceda por nós, para que Deus nos livre, para que Deus nos salve. Então Moisés orou e Deus disse, toma um metal, um bronze, faz uma serpente, levanta ela numa estaca e pede para aqueles que foram picados olharem para a serpente. E quando as pessoas olhavam, Deus curava, Deus salvava. E Jesus fala, do mesmo modo, eu serei levantado, para que todo aquele que olhar para mim e crer tenha vida eterna. Ah, rapaz, que coisa gloriosa. Está vendo que a Bíblia tudo aponta para Jesus? Até uma serpente lá.
Por que entrou o pecado no mundo? Por causa da serpente. Se você parar para analisar, foi culpa da serpente. Mas Jesus foi levantado para que nós fôssemos salvos. Olha só, o povo, ele estava rebelde, mas Deus o salvou mediante, algo que apontava para Jesus. Jesus disse a Nicodemos: assim como a serpente foi levantada, importa que eu seja levantado. E Jesus continua e fala do versículo mais famoso das Escrituras Sagradas. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para analisar. A cruz mostra o quanto somos pecadores. A cruz mostra o quanto nós somos depravados. Deus, Ele castigou o seu próprio Filho na cruz, não por causa de seu Filho, mas por nossa causa, por causa dos nossos pecados. Jesus foi àquela cruz para pagar uma dívida que era minha, que era tua, uma dívida que jamais conseguiríamos pagar. Nós estávamos condenados. Não havia vida de Deus em nós. Não tem do que nós reclamarmos, porque Deus é bom. E aí está um grande problema. Deus é bom. Onde está o problema? Nós somos maus. O problema está em nós e não em Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Jesus não merecia nenhum castigo. Nós merecíamos. E Jesus bebe o cálice da ira de Deus até o final. Por quê? Para nos salvar. Por amor a nós. E aí, olha, Jesus, Ele também mostra na cruz o quanto nós somos amados. O quanto Deus nos amou. Deus nos amou de tal maneira. Não há palavras para medir o amor de Deus. Não há. Olha, não dá para esquecer esse amor. Eu não consigo. Eu todo dia acordo, coloco o pé para fora da cama e glorifico a Deus por ter tido os meus pecados perdoados, por ter recebido de Deus tão grande salvação. É muito. Nós jamais conseguiremos entender a profundidade do amor de Deus. De pegar o seu próprio filho, tirar ele da glória e ele ter sido nascido aqui para poder ser nosso representante, nosso fiador, morrer como homem em nosso lugar. Nós não merecemos salvação. Nós merecemos a condenação, isso sim. Aí nós vemos a misericórdia de Deus, de não nos dar o que nós merecemos. Aí nós vemos a graça de Deus em nos salvar e nos dar aquilo que nós não merecemos, que é a salvação. O novo nascimento acontece quando Deus nos vivifica, abrindo os nossos olhos para ver e o nosso coração para crer em tão grande salvação. Jesus morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Eu e você, nós precisamos disso, nascer de novo. Se você não nasceu de novo ainda, necessário vos é nascer de novo. Sem o novo nascimento, você não pode entrar no reino de Deus. Sem o novo nascimento, você não pode ver o reino de Deus. Esse ver aqui é na questão de entender, de ter a mente esclarecida, de ter os olhos abertos para tão grande salvação. Eu fiquei 30 anos
dentro da religião, sem ver isso. Até o dia em que Cristo foi a mim, pelo Espírito Santo, e abriu os meus olhos, descortinou o Evangelho para mim. E então, com a vida de Deus, me arrependi, criei e me entreguei a Cristo. E Deus produziu em mim o maior milagre, o milagre do novo nascimento. Minha pergunta para você nessa noite é: você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Talvez a tua resposta seja não. Ou talvez a sua resposta seja não sei. Se a tua resposta é não ou não sei, você precisa nascer de novo. Porque quem nasceu de novo sabe que nasceu de novo. Romanos 8,16. O Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não tem como, quem nasceu de novo sabe. E se você não sabe, você precisa nascer de novo. A outra pergunta que eu faço é: você quer? Você quer isso? Nascer de novo? Talvez você pergunte: como? Como é que eu posso nascer de novo? Reconhecendo que você está morto. Reconhecendo que você é pecador. Crendo na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Crendo que Jesus ressuscitou para a sua salvação. Crendo que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer no teu lugar, na cruz do Calvário, para perdoar os seus pecados. E recebendo Jesus Cristo para se tornar filho de Deus. Esse papo que todo mundo é filho de Deus é uma balela, é uma mentira de Satanás. Nem todos são filhos de Deus, só é filho de Deus quem nasceu de novo. Sim, senão Jesus não teria dito: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Porque se todos fossem filhos, nem precisaria da pregação do Evangelho. Se você, nessa noite, deseja, você pode fazer isso agora. Sim, agora. Por quê? Romanos 10 vai dizer que a palavra da salvação está bem próxima. Está nos teus lábios e no teu coração. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e se em teu coração você crer que Jesus ressuscitou, serás salvo, diz a palavra. O Espírito Santo de Deus é quem fará isso na tua vida, não é o Paulo Serosino, é Deus. E eu quero orar, e eu quero que você feche os seus olhos. E com os olhos fechados, eu quero que você ouça essa música. E quero que você olhe para dentro de si e se pergunte: será que eu nasci de novo? Eu quero chamar o Maico aqui para cantar essa música, grupo de louvor. E depois da música, eu vou orar. Principalmente por você que deseja se render a Cristo nessa noite. Nós vamos ouvir essa música. Preste atenção, fique com teus olhos fechados. Sabe, faça uma introspecção. Olhe para dentro de você. Olha para tudo que você tem vivido. Olha, sabe, para tudo que você sabe que você mesmo é um pecador. Mas eu quero que você olhe para Deus. Eu quero que você olhe e veja que o teu passado pode ser perdoado. Os teus pecados podem ser perdoados. Não, sabe, não importa o que você fez hoje de manhã. Não importa o que você fez na tua vida inteira. Não importa o histórico de pecados que você tenha. Nós estamos aqui e Jesus é capaz de perdoar os teus pecados e te dar
novo nascimento.